programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez no programa Caminho, Verdade e Vida, o seu programa e da sua família. É um prazer estar com você mais uma vez. Que bom estarmos juntos a cada quinta-feira, falando sobre as nossas experiências enquanto família e falando das bênçãos de Deus para todas as famílias. O Senhor deseja que sejamos felizes, saudáveis, que tenhamos bons relacionamentos, a sua palavra nos ensina. E cada quinta-feira nós estamos aqui para compartilhar do amor de Deus e também um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e que tem sido tão bom para nós. Na semana passada nós começamos o assunto sobre relacionamento de pais e filhos. E nós gostaríamos de dar continuidade, porque é um assunto muito pertinente, muito importante para a felicidade de cada família. Então gostaríamos que você acompanhasse esse programa com muito carinho, reunisse agora toda a família para ser edificado na presença de Deus. Nós voltamos já já para continuar nosso assunto. Quem sabe amar e se entregar sem exigir amado ser também. Conheço alguém que amou assim e tudo isso fez por mim. O amor maior que conheci, que vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, no amor verdadeiro e puro amor de Deus. Não ter amor é viver sem vida, buscando achar uma luz perdida, até entender a fé. Sabemos que a harmonia de uma família e o relacionamento entre pais e filhos também precisa ser construído. E nós aprendemos com a palavra de Deus as nossas responsabilidades, os nossos deveres, mas também aprendemos que há muito prazer, há muita alegria em educar um filho, ensinar e receber também desse filho o seu amor e o seu carinho. E uma das coisas que nós queremos falar hoje, semana passada falamos sobre o amor, falamos sobre ensino, como ensinar, o amor verdadeiro, como nós passamos esse amor para os nossos filhos, como nós podemos ensinar os nossos filhos. Mas hoje tem algo que é muito importante que nós precisamos refletir, que é a questão de suprir os nossos filhos, né? Como nós suprimos as necessidades das nossas crianças? Alguns pais pensam que basta colocar comida em casa, né? Se fosse basta só isso, colocar era tão comida, simples, pagar a né? escola, mas não é tão simples assim, né? Nós sabemos que os filhos precisam de muito mais. Os filhos precisam da proteção, do amparo, do cuidado, mas nós queremos que algo que fique marcado nos nossos filhos é que eles saibam que eles podem contar com os seus pais sempre, não só na questão financeira, que é a necessidade que eles têm do provimento que os pais podem dar para os filhos, mas principalmente tudo aquilo que os pais precisam dar na área emocional, na área afetiva e na área espiritual. Sim, eu vejo como múltiplas responsabilidades nossas como pais, esta questão de suprir os nossos filhos. E nós temos que fazê-lo, porque se não fizermos, eles vão ficar com carências nessas áreas. Eu quero começar aqui, por exemplo, na questão emocional.
Se os pais não suprirem os seus filhos nesta parte emocional, ao ponto de dar a eles estabilidade, autoestima, autoconfiança, de saberem lidar com pressões, de saberem lidar com fracassos, de saberem lidar com sucesso em algumas coisas que eles fazem. Se nós não suprirmos corretamente os nossos filhos, eles não vão saber lidar com a vida. E depois de um tempo, você vê aí tantos adultos chegando aos consultórios para se tratar, porque alguns não estão apenas enfrentando problemas de momento emocionais, mas alguns já carregam com eles um déficit emocional muito grande, uma desestruturação, um desarranjo emocional muito grande e por toda a vida. E mais à frente vão precisar de ajuda. É responsabilidade dos pais suprir os seus filhos materialmente. Nós sabemos que nem todas as famílias têm boa condição financeira, nem todos os pais têm condições de dar o melhor para os seus filhos. Mas aquilo que está ao alcance, cada pai, cada mãe deve fazer sim pelos seus filhos. E me espanta ver que em alguns lares, não é, por conta de maus hábitos, de vícios, de irresponsabilidades de maridos, né, a sua família sofre financeiramente. Então vemos aí crianças com dificuldades para se vestir, com dificuldades para estudar, às vezes até com dificuldades para se alimentar, móveis dentro de casa em péssimo estado. Por quê? Porque às vezes o pai joga fora, tem hábito de jogo, perde dinheiro, hábito de bebida, joga o dinheiro fora ao invés de trazer para a sua família, e faz com que os filhos tenham uma existência com menos condições do que poderiam ter, porque não houve prioridade por parte dos pais. Então nós temos que entender que nós precisamos priorizar sim a nossa família financeiramente e priorizar principalmente aqueles que têm filhos pequenos, né? Tentar fazer aí uma poupancinha ou pelo menos planejar para ajudar os filhos a entrar numa faculdade, a fazer algum curso, para terem possibilidade de seguir as suas vidas. Então é responsabilidade dos pais suprir os seus filhos materialmente, sim. E quando é que termina essa responsabilidade? São de maiores, aí acabou, como alguns pais dizem, né? Não, chegou aos 18, não dou mais nada, corto tudo. O que é isso? Você vai ajudar até que eles possam viver de forma independente. É claro que você precisa conscientizá-los para poderem se desgrudar o mais rápido possível e assumir as suas vidas. Mas enquanto precisarem, os pais precisam estar ali para ajudar os seus filhos. É nossa responsabilidade como pais. Nós, como pais, temos o privilégio de pegar aquele tesouro nas mãos quando eles nascem, né? Aquela coisa tão linda, que nos dá tanta alegria, que nos faz tão felizes. Mas também temos a responsabilidade, a partir dali, de ampará-los para sempre. Eu estava pensando aqui que o trabalho de suprir as crianças, suprir os filhos, ele é conjunto. Não é só do pai ou só da mãe. Eles precisam estar juntos nessa proposta, precisam ter um projeto de fazer isso juntos, combinar as coisas, né? Estarem combinando um com o outro para fazer, para poderem dar para esses filhos aquilo que eles precisam. E quando você estava falando sobre emocionalmente, eu estava pensando em algumas crianças que precisam ser supridas a partir das emoções dos pais, como os pais agem, né? Porque se o pai é desequilibrado, essas crianças certamente serão desequilibradas. Se a mãe é desequilibrada, vai se afetar. A mãe, vai afetar. Elas não só vão copiar, mas vão ser marcadas por isso, né? Pais que brigam muito entre si, que falam coisas duras um com o outro. Isso. É lógico que isso vai afetar, e esse sentimento de proteção eles não vão ter, porque se os pais brigam, como é que vão proteger essa criança? Mas eu estava pensando na questão do suprimento e da proteção da criança quando os pais são justos, justo com os filhos, né? No sentido de ter a medida certa do ouvir, do corrigir, a medida certa até de tratar das questões. Eu me lembro, vários pacientes meus passaram pelo consultório com a mesma história, né? Que os pais já iam batendo sem perguntar o que estava acontecendo, ou então batiam nos 5 filhos de uma vez, né? Um fazia arte, todos apanhavam. Autoritários, ou então, injustos. Com as visitas eram muito cuidadosos, muito atenciosos, mas com as crianças eram grosseiros.
pais que não têm paciência com os filhos quando eles são pequenos, então estão derrubando as coisas ainda. Então, se derruba o leite na mesa, já fazem um escândalo. Tudo isso vai marcando e as crianças vão ficando pais com de medo. Adolescentes, né, que né? irritam os filhos com a facilidade. Já é questão dos difícil ser adolescentes. adolescente, e com pais que irritam. Que brigam. Sim. Eu acho que essa questão de justiça é muito importante no sentido de, do jeito que a gente trata lá fora as outras pessoas, também tratar os nossos filhos. E ouvi-los, ponderar no que eles falam. Até porque um dos grandes problemas de violência doméstica que nós enfrentamos aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, o fato dos abusos infantis, né, e as violências domésticas sexuais com crianças, acontece muitas vezes dos filhos irem para o pai ou para a mãe, principalmente para a mãe, contar que alguma coisa está havendo em casa, que o padrasto, ou o pai, ou o irmão está fazendo alguma coisa errada e a mãe, é muito comum não ouvir, não atentar, não dar atenção. Então, a gente ouve, nós temos ouvido muitas histórias de pessoas que chegaram para contar do seu problema, de algo que estava acontecendo, e não houve atenção por parte do pai ou da mãe, ou até houve uma palavra dura, uma palavra que, ao invés de acolher, deixou essa criança muito mais abandonada, muito mais sem ter alguém que brigue por ela, que lute por ela. Então, o que nós estamos dizendo também é que uma forma que os pais têm de suprirem emocionalmente seus filhos é dando atenção para as necessidades afetivas que eles têm, para as carências que eles têm e também para os cuidados que eles têm a partir da vivência que eles têm fora de casa. Os coleguinhas com quem andam, como chegam em casa, a atenção que os pais têm, como as crianças chegam, se chegam com os objetos rasgados, com a roupinha rasgada, machucados, principalmente as crianças pequenas, até 12 anos, às vezes meninos maiores que chegam em casa machucados, mas não falam nada, ou então contam uma outra história e de repente estão sofrendo bullying na escola, né? Nós já temos falado sobre isso. Então, esse cuidado, essa proteção que os pais têm emocional no sentido de acolher o filho, de ouvir, não só simplesmente de castigar, de corrigir, tentar fazer uma correção sem justiça. É importante que a gente tenha esse cuidado. E algo que a Bíblia diz, e que você estava falando, é a questão de irritar os filhos, né? Os pais irritam os filhos, né? Os pais tem alguns pais que não conseguem manter um diálogo saudável com seus filhos. Na verdade, nós devíamos ter o mesmo sentimento com os nossos filhos que temos com as pessoas lá fora. Se nós erramos com as pessoas e precisamos pedir perdão, nós precisamos saber pedir perdão para os nossos filhos também. Isso não é nenhuma vergonha, nenhuma humilhação, muito pelo contrário. Os filhos vão aprender a pedir perdão na medida que eles vão vendo que isso acontece dentro da própria casa. E os pais, eles irritam os seus filhos quando eles não só passam do limite da palavra na grosseria, mas quando eles criam desejos nesses filhos de raiva mesmo. Sim. E a Bíblia vai falar disso, é o texto que nós estamos usando, de revolta. Né? Quando você já disse a respeito da grosseria, da humilhação, de forjar na criança não uma autoestima boa, mas um sentimento de desvalorização, tudo isso. Isso é irritar os filhos. E até cobrar das crianças aquilo que elas não podem dar. Os pais devem honrar também os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais. Mas nós queremos também lembrar que os pais devem honrar os filhos com os elogios, né, com a palavra de estímulo, levantando o sentimento de valorização deles, né, como eles são importantes, como eles são bons no que fazem, como eles podem ser melhores a cada dia e honrá-los também na frente das pessoas, né? Porque tem muito pai que briga com os filhos na frente dos outros. Mas dificilmente faz um elogio na frente dos outros, né? Eu queria acrescentar aqui um outro ponto muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. A questão de proteção dos nossos filhos. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo dias de muita violência social, mas muita violência mesmo. Então, é muito importante que os pais ensinem alguns conceitos a respeito de segurança, de se preservar, de não andar em determinados horários, em determinados lugares, com determinadas pessoas. Mais do que nunca,
esse é um ensinamento urgente nesses dias. Ensinar os filhos até a reagirem, no caso de serem assaltados, como é que eles vão agir. Porque hoje em dia os ladrões estão pegando até menino de 10, 12 anos, 6 anos, 20 anos, não importa a idade. Pessoas idosas não estão respeitando mais nada. E às vezes, por não saber reagir, seu filho pode ter até ali um ato de violência contra ele. Então, ensinar a não reagir diante de um assalto, que mais importante é preservar a vida do que levar o tênis de volta para casa, ou o caderno, ou o celular, ou o dinheirinho que está no bolso, ou o carro, se já é um jovem, a não reagir, porque estamos vivendo dias de muita violência. E os filhos, os jovens, eles não têm experiência de rodagem de vida. São os pais que têm que ensinar isso para eles, né? Então, essa proteção em relação à questão da violência. Outra coisa que eu acho que ainda é necessário para os pais ensinarem, não importa a idade dos seus filhos, não. Ensinarem também a própria questão do assédio que hoje há em cima de jovens e de jovens até crianças, através dos veículos de comunicação, internet e outra coisa, e outros instrumentos mais. Né? Porque hoje as crianças estão expostas. Elas abrem o computador e abrem o mundo inteiro. E o que tem de bom no mundo inteiro e o que tem de lixo e de perigo no mundo inteiro elas abrem, quando abrem aquela telinha. E eu acho que nesses dias, essa questão da proteção dos seus filhos não é mais um papel apenas do governo, do Estado fazer, não. É dos pais. Os pais têm que entrar nisso com urgência, orientar os seus filhos e proteger os seus filhos, porque a sociedade que estamos vivendo é muito perigosa e extremamente perniciosa. Nós temos à disposição dos pais vários programas para o computador, para travar, para algumas coisas não entrarem, programas que colocam senha para não entrarem em alguns, se informe bem a respeito lugares. disso. É importante que os pais, inclusive as conversas em MSN e nos Orkuts da vida e tudo que tem por aí, ficar bem atento, porque as crianças, os jovens, os homens, as mulheres, hoje se fazem estudos sobre a traição conjugal através da internet. Então, coisas que a gente nem podia imaginar, mas os problemas que já estão sendo levantados por causa disso e toda a preocupação que os pais acabam tendo e dificuldades que os pais acabam tendo por causa desse envolvimento com os filhos com a internet. Então, os cuidados com os programas. E a outra coisa, pais, coloquem o computador no lugar visível. Com o advento do laptop, não é? O computador ficou cada vez mais pessoal, né? Então, daqui a pouco a gente já está vendo isso. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu aparelho e ele é pessoal, ele é fechado e as crianças ficam e colocam senha. E se os pais não tiverem essa autoridade, essa firmeza de até determinada idade conduzir isso dos seus filhos, eles vão ficar mesmo à vontade, vulneráveis a tudo. Então, uma das saídas boas é colocar um computador familiar no lugar visível. A gente já tem falado disso. Coloque na sala, para todo mundo ver o que está acontecendo. Não deixe o filho com o computador no quarto, de porta trancada. A gente sabe o quanto é perigoso. Privacidade, né? Para menor de idade tem limite, viu? Tem que ter limite. Essa coisa, não, eu quero que ele tenha total privacidade, tenha senha e acesso a tudo. Pense também que essa privacidade pode ser usada para o lado errado. E pode trazer prejuízo para ele. Há dias atrás eu estive em São Paulo e estava ali em evidência na mídia o caso de uma garota de 13 anos de idade, uma menina, me desculpem as adolescentes que acham que já são mulheres com 13 anos, mas uma criança, 13 anos de idade. Ela tinha desaparecido e os pais estavam como malucos, desesperados em São Paulo, fazendo apelo pela mídia para ver se achavam a filha, não sabiam se tinha sido assassinada, se tinha desaparecido, se tinha morrido por um acidente, o que é que tinha acontecido, desesperados, porque a menina foi para estudar e não voltou mais do colégio. E já tinham se passado vários dias nessa procura. Finalmente, descobriram que essa menina estava em Maceió, de São Paulo para Maceió, 13 anos de idade. Tinha fugido com um namorado que conheceu pela internet. Um namorado, um camarada de 48 anos de idade.
com uma menina de 13 anos. Ela conheceu pela internet, no bate-papo, e vai, até o sujeito ganhar confiança e trazer essa menina de 13 anos de idade para Maceió. E eles estavam desesperados para tentar resgatar a filha e levar de volta. Coisas assim estão acontecendo às centenas, aos milhares, todos os dias, viu? E nós não estamos isentos, temos que ficar bem atentos com isso. Também é urgente que os pais fiquem atentos com as lan house, né? Fiquem atentos também. Eu tenho ouvido algumas histórias tristes de meninos e meninas que acabam indo e acontecem coisas muito ruins ali. Então, os pais não deixem seus filhos soltos nas lan houses. Deem tempo, horário, saibam onde eles estão, com quem estão. É um lugar de acesso de muita gente, todos podem entrar e os meninos também ficam vulneráveis. Então, tenham muito cuidado. É um lugar, eu sei que pessoas que não podem ter computador em casa, a lan house é uma saída. Sim, e nem todas as lan houses são ruins. E tudo. E a gente mas não está falando não se sabe qual é a boa, qual não é. Não é? Mas o que eu estou falando não é nem da lan house, bem, é de quem vai e a criança fica exposto a quem, entendeu? Sim. Então os pais saberem quem são os colegas, quem senta do lado, assédio, a conversa, a pedofilia porque, ali, na verdade assédio a drogas, a droga é tudo, porque o local da lan house, ela é um local aberto, então as pessoas vão para acessar o computador, estão ali fazendo os seus trabalhos, mas os meninos precisam ter cuidado. Então, os pais têm que ensinar. Olha, começou com tal conversa, não continue. Convidou para ir no banheiro com você, não vá. Quer dar dinheiro para você fazer troca, passear junto, não vá. Então, coisas assim. No carro. Entrar no carro, vou te levar em casa. Esse tipo de assédios, os assédios que acontecem nesses lugares para menores e até para jovens mesmo, precisam ser, as crianças precisam estar atentas, os pais precisam ensinar para que eles se protejam também. É muito importante, nós estamos realmente vivendo tempos muito difíceis. Mas nós podemos viver uma vida muito mais tranquila quando nós confiamos em Deus. E nós queremos terminar esse tempo falando quanto é importante os pais protegerem os filhos espiritualmente. Sim. Sim, a proteção espiritual, a mais importante de todas. Isso. É papel dos pais. Conhecerem a Deus, conhecerem Jesus Cristo, os pais terem uma aliança não apenas entre o casal, mas a família, uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e esses pais protegerem os seus filhos espiritualmente. Vivemos num mundo onde o aspecto espiritual tem gerência e ingerência, tanto boa se vier da parte de Deus, quanto maligna se vier da parte do mal. E os filhos, por não terem maturidade e conhecimento das coisas espirituais, são vulneráveis a algumas investidas. E nós precisamos, como pais, proteger os nossos filhos através das nossas orações, através das nossas intercessões, protegê-los através do nosso ensinamento também, para que eles aprendam o caminho do Senhor e aprendam também a se proteger espiritualmente de tantos enganos que nós vemos à nossa volta, mas também daquela ação sobrenatural do mal que às vezes vem e destrói a vida dos nossos filhos, que são tão preciosos para nós e tão preciosos para Deus. Os pais precisam orar juntos pelos filhos e orar com os filhos. Sim. Né? Chamá-los, não aquela oraçãozinha rápida que a gente faz, claro, na hora da refeição e a gente ensina a agradecer pelo alimento, mas nós precisamos também chamar os nossos filhos para orar pelos problemas deles, para orar pelos problemas da família. As crianças, os nossos filhos não precisam estar alienados das dificuldades, das coisas que acontecem, das necessidades, e levar a Deus em oração tudo que acontece na família para que eles desenvolvam fé, né? Para que eles cresçam crendo que Deus é um Deus que intervém, que é um Deus que ajuda, que é um Deus que socorre, que é soberano em todas as coisas, mas que nós podemos confiar. Então os pais precisam orar com os filhos e orar pelos filhos, ensiná-los, protegê-los espiritualmente, brigar espiritualmente por eles e lembrar-se que a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que está sobre nós estará sobre os nossos filhos. E a paz do Senhor que está sobre nós também é dos nossos filhos, porque nós não tivemos filhos para desgraça, nem tivemos filhos para perdição. Nossos filhos são bênção do Senhor e é honra de Deus para as nossas vidas. Então Deus nos tem dado um presente e nós temos a responsabilidade de cuidar.
nós queremos orar por você Sim. e por seus filhos agora. Vamos encerrar o programa, muito bom, vamos encerrar o programa, mas eu gostaria de deixar aqui um abraço muito especial a todos os pais, aqueles que estão amando seus filhos, cuidando dos seus filhos, um abraço especial a vocês e também um abraço especial a vovô e vovó que educam muitos netos também, a todos aqueles que cuidam dos jovens, dos adolescentes e das crianças, um grande abraço para vocês. Que o Senhor Jesus Cristo lhes encha de sabedoria e supra cada uma das necessidades da sua família. Vamos orar? Vamos? Senhor, nesta hora eu quero abençoar a cada um dos nossos amigos e o seu lar, em nome de Jesus. Dá-lhes, ó Deus, a graça, a sabedoria para poderem educar os seus filhos, proteger os seus filhos e serem instrumentos de bênção para os seus filhos e para a sociedade e também para a tua glória. E que o lar de cada um esteja debaixo da tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus os abençoe. Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo programa aqui no Caminho, Verdade e Vida. Nosso programa de família. Deus Até os lá. abençoe. Até lá. Passe o tempo que passar.